ter que entrar na olaria de Deus. As mulheres vão ter que entrar na olaria. Você vai ouvir agora o programa Olaria de Deus. Cadê os homens? Os homens vão ter que entrar na olaria de Deus. Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos do programa Olaria de Deus. Hoje, terça-feira, estamos aí de volta com o nosso programa Semana Santa. Um pouco atrasado aí, 10 minutinhos, mas vamos ainda falar desta maravilha do Evangelho de São João, que está no capítulo 13, 21, 33, de 36 a 38. Então, nós vamos, junto com Jesus, rever esse momento aí, em que ele está aí junto com os seus, já nos seus últimos momentos, né? Nos últimos dias, falando aí da sua crucificação. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou muito comovido e disse de maneira firme: eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem entender de que Jesus estava falando. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa bem ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a respeito de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou olhando. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós nos deparamos aí com a firmeza de Jesus, sabendo que ia passar por uma morte de cruz, passar por grande sofrimento. Mesmo assim, ele falava de maneira firme que um daqueles que andava com ele ia traí-lo. E Jesus sabia, né, que era aí Judas, que depois de estar tanto tempo ali com Jesus, deixou Satanás tomar conta do seu coração. Todas essas coisas que nós vimos e ouvimos é para nós um grande aprendizagem. É para nós a sabedoria de fazermos a nossa escolha. É para aprendermos que nós nunca devemos trair aqueles que muitas vezes nos traz da lama, nos traz do sofrimento. Nós precisamos compreender que não queremos sermos imitadores de Judas, mas mesmo como Pedro também, que nós conhecemos bem, a passagem que Pedro diz que ele afirmou firmemente que ele não trairia o Senhor, mas ele negou, porque ele era fraco, assim como nós somos fracos. Muitas vezes, para não carregarmos a cruz, nós negamos seguir Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele ficou atormentado, ele ficou com medo de ver tanto poder, tanto soldado, tantas coisas a ser se cumprida, que ele acabou negando Jesus. E Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse, ele o negaria. E Jesus continua falando para nós, para que nós possamos ficar atentos, para que nós possamos ser firmes na nossa caminhada, ou mesmo que cairmos, ou mesmo que em tal situação ficarmos apavorados como Pedro, mas ter esse mesmo arrependimento, porque aqui a palavra mostra que Jesus também tem falado em outras passagens, nesses últimos dias do Evangelho, que Judas, ele não
se arrependeu, ele mesmo se condenou, ele mesmo quis se matar, se enforcou, trocou, vendeu Jesus por algumas moedas. Na verdade, aqueles que o enganou, aqueles que o colocou no coração dele que ele vendesse Jesus para eles, não queria saber dele. Depois que Judas entregou Jesus, ele não significava nada mais para aquele povo. Por isso que ele foi lá e se enforcou. Porque se dependesse de Jesus, nós sabemos que Jesus ia dar a ele uma outra oportunidade se houvesse um grande arrependimento, assim como houve no coração de Pedro. E Jesus fala que quando eles perguntavam, né, que quem ia traí-lo, ficaram também com medo, ficaram perguntando uns aos outros. Jesus disse que a quem ele desse aquele pedaço de pão, né, seria o traidor. E nós sabemos que Jesus, né, lendo o Evangelho mais adiante, né, nós sabemos que Jesus entregou aquele pedaço de pão a Judas. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, a Semana Santa, a Semana das Dores, nós devemos voltar para dentro de nós e refletindo sobre nossas condutas, observando em qual situação nós precisamos mudar, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, né? Precisamos buscar um sacerdote. Você ainda que não buscou um sacerdote, busque um sacerdote para que ele possa lhe confessar, para que você possa sentir uma pessoa livre para participar aí desses acontecimentos tão marcantes para o povo daquela época e para nós também, que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de cada filho dele, de cada filha, nesta semana, é que nós voltamos para ele, de todo o nosso coração. E eis aí, amados e amadas de Deus, essa grande oportunidade. Seguimos atentos, tenho certeza, todos os dias, as passagens do Evangelho, principalmente você que nos acompanhou nessa web rádio. Você, com certeza, tirou grandes proveitos da palavra de Deus, você guardou no seu coração, você participou de orações, de momentos de reflexões. Então, tudo isso fez com que nós fôssemos nos preparando para esses momentos finais, esses dias em que nós não vamos aproveitar para viver o feriado, não vamos aproveitar para estar em casa, mas vamos aí, junto aos nossos irmãos e às nossas irmãs, viver esse momento de dor, de sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda continua sofrendo por causa dos pecados medonhos do mundo. Então vamos aí já, antes do final do nosso programa, mandando um abraço a você que está conosco, a Benedita, nosso irmão Valmir Dias, observamos aí que é um seguidor do programa Olaria de Deus, assíduo de todas as manhãs, o Antônio do Campo Pereira, e tantos outros irmãos e irmãs que ainda vão entrar aí no finalzinho do nosso programa, ou depois tenho certeza que vai aí estar ouvindo e observando aí a palavra de Deus. Vamos para o nosso intervalo e voltamos depois com nossas orações finais e os nossos recados. Fraternidade São Francisco de Assis. Rádio Santa Misericórdia. Evangelizar.
Um jeito novo de evangelizar. Mulheres vão ter que entrar na olaria de Deus. As mulheres vão ter que entrar na olaria. Você está ouvindo o programa Olaria de Deus. Cadê os homens? Os homens vão ter que entrar. Já nem sei mais o que dizer. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti obras de misericórdia, que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericórdia para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar. Documento 742 do Diário de Irmã Santa Faustina Kowalski. Confio em vós, Jesus, misericordioso. Confio em vós. No finalzinho do nosso programa, observando aí o profundo sentimento de Jesus. Jesus é comovido, né? E ele até desabafa desse momento que ele sentiu ali que o traidor era um do grupo. E Jesus, com seu gesto amoroso, carinhoso, que ele sempre teve para com os seus, e continua tendo conosco, diz a palavra que ele molha ali, carinhosamente, aquele pão, e entrega a Judas, que rapidamente se afasta do grupo, se separou daquele grupo. Amados e amadas de Deus, é uma passagem muito dolorosa, é uma passagem que nos toca muito, porque é muito doloroso, muitas vezes, nós vermos as pessoas que não querem ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que naquele momento, Judas entra nas trevas e Jesus é glorificado ao Pai. O Pai o glorifica, porque a fidelidade dele. O Senhor também hoje nos convida a essa fidelidade. Ele me convida particularmente, convida cada um de vocês a ser fiel. A fidelidade como aqueles que o estavam junto. Depois nós vimos mais adiante Tomé, que não estava, duvidou da ressurreição. Nós vamos, com certeza, mais adiante passar aí por essa leitura, né? E aí nós vamos aumentando a nossa fé. Nós começamos a sentir que muitas vezes nós nos tornamos aí um Pedro, nós nos tornamos aí um Tomé, mas vamos rogar a Deus nesta Semana Santa que nenhum de nós, que nenhum dos filhos de Deus se transforme em Judas. Que não haja essa traição, nem mesmo em lugares políticos, porque nós também precisamos aí rezar pela política pública. E quando nos deparamos com o evangelho como hoje, muitas vezes nosso coração vai lá e julga. Mas vamos deixar o Senhor julgar. Vamos apenas, como cristãos, como filhos de Deus, dobrar os nossos joelhos, dobrar também o nosso coração, que muitas vezes dobramos o joelho, mas nosso coração está endurecido.
Vamos rogar a Deus pela política pública. Vamos pedir a Ele que, ao ressuscitar, tenha grande misericórdia de toda essa situação que nós estamos vivendo em todo o mundo, mas principalmente no nosso país, aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo uma desordem, principalmente uma desordem humana. As pessoas tirando a vida da outra por nada, traindo a outra por nada. Deus enviou seu único filho porque Ele sabe que a vida é preciosíssima. E, no entanto, nós vimos aí quanta destruição da vida, quanto desamor. Quantas pessoas já perderam sua autoestima. Uns querem se matar, outros matam. Por isso nós devemos voltar nossos corações para Deus. Ainda nos resta, amados e amadas de Deus, ainda resta você para suplicar a Deus perdão dos pecados desta humanidade, principalmente do Brasil. Esta mensagem é o que deixo para você hoje. Desde o momento em que iniciamos o programa, com certeza, Jesus já nos levou até a olaria. E com certeza Deus estava trabalhando no interior do nosso coração através de cada palavra lida no Evangelho de São João. Por isso que Deus hoje pede para cada um de nós, ao sairmos desta olaria, é que nós voltamos os nossos corações para esses sofrimentos, para as pessoas que às vezes inocentemente se envolvem com grandes e depois não tem como se defenderem e acabam mortos. Vamos pedir a Deus nesta manhã. Vamos fechar nossos olhos, os nossos olhos da carne, porque às vezes onde você está, no seu trabalho, você não tem condições de fechar seus olhos. Mas feche os seus olhos espirituais, se você não consegue fechar os olhos da carne. E assim, o Pai vai nos ouvir. Porque eu me ajunto a você. Eu me ajunto a uma multidão de anjos e santos que tem acesso a nós, que um dia também rogou ao Pai por aqueles, e que está junto ao Pai agora, para junto de nós também dobrar os joelhos e pedir ao Pai por essa política pública, pelos nossos governantes, por todos os governantes, que haja uma verdadeira conversão. E que cada um de nós façamos esse propósito diante de Deus. Que ao invés de tantas críticas, clamamos a sua misericórdia. Que o Pai que está no céu possa nos ouvir e possa cuidar dos nossos filhos e filhas e daqueles que não têm voz e não têm vez. Amados e amadas de Deus, estaremos amanhã juntos, se Deus quiser, meditando novamente sobre o Evangelho do dia e pedindo as graças de Deus, que Deus possa trabalhar ainda mais em nossos corações. Um grande abraço, fique com Deus, que Deus o abençoe ricamente nesta semana e que você realmente possa ir se santificando para se sentir mais próximo do Pai. As bênçãos também de São Francisco e de Santa Clara, a proteção de Nossa Senhora da Defesa, que ela venha defender cada um de vocês, defender o nosso Brasil, defender
os nossos governantes. E fique com Deus e até amanhã, assim que Ele nos permitir. Tchau.